Então, a partir do momento, eu não tenho dúvidas disso, e nós conseguimos a primeira vitória, que é o primeiro degrau que eu digo para ele, nós precisamos subir o primeiro degrau, pessoal. Qual que é? A vitória. Que não aconteceu hoje, mas eles lutaram, se entregaram, então a gente não pode tirar esse mérito deles. Finalização é um ponto a ser trabalhado? Então, esse é um detalhe importante, quer dizer, nós não estamos tendo tempo para trabalhar isso. Ontem ainda aqui à tarde eu trabalhei um pouco, a última parte do treino eu trabalhei um pouco de finalização. Só que o campo pesado, com chuva, um dia antes do jogo, você ficar forçando muito a musculatura do jogador para trabalhar a finalização, você corre o risco de cansar essa musculatura para o dia do jogo, que é muito importante. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente tiver um pouco mais de tempo, a gente vai poder trabalhar um pouco mais a finalização, nós vamos melhorar esse aspecto, e os outros também, né? O aspecto defensivo, mas isso é com o tempo. Mas é muito mais fácil você trabalhar com vitória e trabalhar numa situação melhor na tabela, e não como nós estamos. Então nós precisamos reverter isso aí. Vinícius Ramos é um jogador que articula muito bem, pelo menos nos últimos jogos se destacou chutando longa distância, fez gol, e no jogo de hoje apareceu pouco. Outro jogador que entrou, que vinha de lesão, que é o Felipe Desco, entrou bem. O que você pretende fazer? O Desco, no próximo jogo, deve ser o seu titular no ataque? E o Vinícius Ramos, no meio campo, o que fazer para ele aparecer mais? E outra coisa também eu queria te perguntar, Ronaldo, a saída do Adãozinho, foi por cansaço ou foi por opção sua? Não, eu que precisava de mais movimentação ali, principalmente na parte ofensiva, que era o que ele não estava conseguindo fazer no meu ponto de vista. Então a minha ideia era colocar um meia que estivesse descansado, porque com certeza, se pesar na balança Adão, que jogou todo aquele tempo, e um garoto que está no banco, que vai jogar 15 minutos, que faltam, ou 20 minutos, ele está mais descansado que aquele que está saindo. Então minha ideia era dar muito mais volume de jogo na armação de jogada, para a gente criar jogadas de ataque em cima do adversário. Não foi só comparando se ele estava cansado, ou se ele tem uma certa idade, nada disso. Era só questão de jogo que eu vi, que entre ele, por exemplo, ele e o Beiço, que no caso é o Vinícius, que você está falando, pesando na balança, o Beiço estava perdendo a oportunidade de gol. Mas ele estava criando, ele estava chegando. E o Adão, no meu entender, não estava. Ele estava mais marcando ali e tal. Então eu precisava do meio que organizasse mais a jogada de ataque. Foi simplesmente por essa. E no que diz respeito ao Felipe, o Felipe ele vem de uma lesão e não estava treinando normalmente, pelo que me passou o preparador físico. Então ele não está bem fisicamente. Por isso que, entre você sair jogando com ele e deixá-lo no banco para entrar no segundo tempo, de repente, se o meu time, se nós estamos ganhando 2-0 por aí, eu posso colocá-lo faltando uns 15 minutos, 20 minutos finais, né? Agora, você coloca ele antes, no início do jogo, eu posso correr o risco de fazer com que ele se canse mais e depois eu vou ter que tirar ele no intervalo. Então eu preferi o quê? Segurar, porque eu sei que é um jogador interessante, tanto é que demonstrou isso no segundo tempo, mas você coloca ele no segundo tempo, realmente ele vai criar jogada de ataque como criou, para de repente a gente finalizar e finalizar bem. Só que infelizmente a gente não conseguiu jogar essa bola para dentro. Daí, essa foi a palavra do técnico Ronaldo Moraes. Meu caro David Xavier, em cima do que o Ronaldo Moraes comentou, se dá razão a ele ou não? Como é que, em cima das palavras dele, você concorda aí com essa evolução do time? Sim, concordo com a evolução, né? O Ronaldo falou aí do jogo e, sem dúvida, fez a leitura certa do jogo, né? A equipe criou, né? Teve oportunidades, mas faltou o gol, né? Pecou bastante nas finalizações. Houve, psicologicamente, uma melhora, né, na equipe, até na maneira de jogar, na maior calma, tranquilidade no toque de bola, mas para mim ainda não é um parâmetro. Jogar contra o Taboão da Serra ainda não é um parâmetro. Contra o Paulínia, que foi a estreia do técnico Ronaldo Moraes, que hoje é o 6º colocado do campeonato, mas ainda briga pelo G4 com 14 pontos, e o Itaperense, que está no G4, tem 15 pontos, então o Itaperense também está na briga, o Paulínia também está na briga, desculpa. O parâmetro foi diferente. A equipe do Flamengo continuou jogando da mesma forma que vinha jogando, tomando pressão, e o Wenderson vinha sendo o grande nome na partida. Por isso que eu digo que jogar contra o Taboão da Serra não é um parâmetro de jogo para a equipe do Flamengo. Bom, ainda repercutindo o jogo de sábado, no intervalo da partida o Flamengo perdia por 2-0 e esteve no estádio o Wilson Davi. O Wilson Davi, que já foi presidente do Flamengo, para quem não sabe, irmão do Edson Davi, o último presidente do clube.
O Wilson Davi, inclusive, na sua gestão, o Flamengo foi campeão da Série A3, subindo para a Série A2. E no intervalo da partida ele desabafou a respeito dessa situação do Flamengo. Vamos ouvir o ex-presidente Wilson Davi. Wilson, mais uma vez, prazer estar falando contigo. Como é que você está vendo essa situação do Flamengo hoje? Acreditou que seja o primeiro jogo que o senhor esteja acompanhando. O que dá para falar aí dessa primeira impressão do time, pelo menos na sua opinião? Não dá pra falar nada, porque, vê bem, o clube que tá jogando aí com dos últimos colocados, apanhando em casa de 2-0, é um clube que não tá mostrando nada no campeonato inteirinho, não tem competência pra coisa nenhuma, entendeu? Uma administração de pessoas que não sabem nem o que estão fazendo aqui nessa porcaria desse Flamengo, tá? Porque isso é uma vergonha o que está acontecendo. Um clube que tem uma tradição nessa cidade, tá certo? Já teve aqui automaticamente a nível de campeonato, clube respeitado, tá certo? Sempre teve aqui com o seu estádio lotado de gente. Isso é uma vergonha o que está acontecendo hoje. Essa diretoria que está aí hoje é uma diretoria que não serve para porcaria nenhuma. Esse convênio que foi feito é um convênio de porcaria, de picaretas e de sem vergonhas. O que é preciso fazer para mudar, seu Wilson? Precisa tirar toda essa porcaria que está aí e trazer a diretoria realmente daquelas pessoas que gostam do Flamengo e que sabem o que estão fazendo. Acho que a cidade está abandonando o Flamengo a partir do momento que aceitou a parceria? Não. Você vê o esporte dessa cidade, a porcaria que está, com o prefeito, desde que o PT entrou nessa cidade aqui, esse esporte foi tudo para o espaço, entendeu? É uma porcaria que você vê, sabe? Estádio que não termina, não faz as coisas direito e depois vem ainda encher o saco ainda. Agora coloca uma pessoa aqui dentro, automaticamente, que acho que só estão pensando por simplesmente nas eleições do ano que vem. Somente isso. Obrigado, senhor. Obrigado. O Wilson Davi, o ex-presidente do Flamengo. Antes da palavra do David, vamos ouvir então o Oswaldo Tassi, que é parceiro aqui, é integrante da equipe Feras do Esporte, que fez o seu comentário do jogo e também falou dessa situação aí dos dirigentes do Flamengo não estarem contentes aí com essa situação do clube. Fala, mestre! Da equipe Feras do Esporte, mais uma vez dando a honra de falar na nossa Rádio Cumbica. Como é que foi o jogo para você aqui, tá? Esse empate por 2-2, Flamengo e Tabuão. Péssimo para o Flamengo porque continua na zona do rebaixamento. Mas uma luz no fim do túnel. Pelo menos o time mostrou reação hoje, né, Estácio? Juliano, os meus cumprimentos aos amigos da Cumbica. Poderia ter sido um resultado melhor. O Flamengo precisava vencer esse jogo, de qualquer maneira. Fez um primeiro tempo horrível e fez um bom segundo tempo. Teve chances até de vencer a partida, mas não conseguiu. Quem não faz, toma, né? Perdeu alguns lances capitais, não soube fazer o gol e acabou empatando o jogo. Pior seria a derrota, né? Estava perdendo por 2-0, pior seria a derrota. Mas o empate apareceu, fez o empate. Eu acho que a saída do Adãozinho nesse final do jogo atrapalhou um pouco os lançamentos do time do Flamengo. Não sei se ele saiu contundido, cansado, ou foi uma opção do técnico. Eu, na minha opinião, acho que ele deveria ficar. Ele estava dando um elan, estava lançando bem os jogadores para tentar fazer gols. Bem, de qualquer forma, agora é sofrer na quarta, quando o Flamengo vai a Taboão da Serra tentar uma vitória. A torcida veio, os portões foram abertos, veio em pequeno número, mas veio, vibrou, protestou na hora que tinha que protestar e aplaudiu na hora que tinha que aplaudir. Eu acho que para o Flamengo não foi um bom resultado. Agora, triste mesmo é você perceber diretores do Flamengo protestando veementemente, dizendo que não sabe dessa parceria, eles não informam e ninguém sabe o que está acontecendo. Muito triste isso, que isso precisa ser esclarecido. O diretor do Flamengo disse que se não conseguir administrativamente, vai tentar via judicial que o Corinthians mostre essa parceria. Eles estão cismados de que esses jogadores não são do Corinthians, são de empresários. O empresário cacifa, paga e monta o time para aparecer no cenário do futebol paulista. Um abraço a você, ao David, a toda a equipe e até uma outra oportunidade. Parabéns, mais uma vez, pelo programa realizado na Cumbica M 1500. Valeu, mestre Tassi. Falou em cima da pinta, né, David? O Tassi conseguiu traduzir exatamente o que foi o jogo e o clima do jogo. Aliás, parabéns aos pouco mais de 50 heróis que estiveram acompanhando a partida. A diretoria do Flamengo distribuiu ingressos, mas quem é o louco que ia debaixo de chuva ver o Flamengo? Só o Guilherme, o pessoal da Comando, o pessoal da Invasão e nós da imprensa. Ô, David, comentários finais aí desse Flamengo, concorda com o que o Tassi falou?
dessa questão do Wilson Davi, o que você tem a dizer aí? Do jogo nós já comentamos, né? Agora fica mais mesmo a questão administrativa, né? E aí o bicho está pegando lá no Flamengo, né? Pela situação, pelos resultados negativos que a equipe do Flamengo vem conquistando, né? Tá muito complicada essa situação, a equipe não vence. O Taboão da Serra vem conquistando pontos com empates, né? O Barueri agora está começando a cair um pouco mais. A Internacional de Limeira foi quem venceu o Barueri, que vem crescendo na competição, não a título de classificação, mas vem saindo da zona de rebaixamento. Já tem 11 pontos e já está fora de rebaixamento. Já passou o Taboão da Serra, o Flamengo e o Barueri. Então ainda está procurando sair da zona incômoda, mas da zona de rebaixamento já saiu, né? E no Flamengo nada muda. No Flamengo conseguiu-se um empate, conseguiu conquistar-se um ponto nesse final de semana. De resto eram só derrotas, né? Então aí a parceria já começa a ser contestada, né? Como disse o nosso grande amigo e mestre Oswaldo Tassi, não há papéis, né, informando, dando mais notícias sobre essa parceria Flamengo e Corinthians, né? Então os dirigentes, os antigos dirigentes do Flamengo vão buscar esses papéis, né? E aí tentarão esclarecer alguma coisa, né? Pelos resultados negativos, já estão até contestando os jogadores, de que não são da equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista, e sim de empresários, pelo fraquíssimo nível de futebol que vem sendo apresentado. Maravilha, meio-dia mais 27 minutos, vamos saindo então do Flamengo de Guarulhos e vamos falar do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Aliás, tivemos jogos na última sexta e sábado, em virtude do Carnaval. A 11ª rodada teve na sexta-feira São Bernardo 2, Mojimirim 4, Grêmio Prudente 1, Ituano 0, Mirassol 2, Noroeste 2. No sábado, Linense 0, Corinthians 2, São Caetano 0, São Paulo 2, Bragantino 0, Paulista 1, Botafogo 1, Portuguesa 4, Palmeiras 0, Santo André 0, Ponte Preta 1, Americana 0, Oeste 0, Santos 2. Tabela de classificação do Paulista da Série A1. Corinthians lidera com 25 pontos, em segundo Mirassol com 23, em terceiro São Paulo com 22, em quarto o Santos com 22, em quinto o Palmeiras com 22, em sexto a Ponte Preta com 21, em sétimo o Oeste com 17, em oitavo o Americana com 16 pontos. Estes seriam aí os 8 primeiros colocados, os classificados para a próxima fase. Os virtuais rebaixados, 17º São Bernardo com 9, em 18º Prudente com 8, em 19º Santo André com 7, em último Alinense com 6 pontos ganhos. Meio-dia mais 29 minutos, hora e vez da Portuguesa, o rubro-verde do Canindé. Bom, meu caro David Xavier, Júlio César Oliveira com o show de Jael, que fez 3 gols. A Portuguesa goleou o Botafogo por 4-1 em Ribeirão Preto. Rapidamente, resultado justo na opinião de vocês? Resultado justo, né? A equipe da Portuguesa foi melhor, mais incisiva desde o começo do jogo, mesmo jogando fora de casa. Aliás, o estádio Santa Cruz vazio, né? O Botafogo não vive aí um grande momento no Campeonato Paulista, é só o 15º colocado com 10 pontos, e com essa vitória por 4-1 a Portuguesa chegou à 11ª colocação com 14 pontos. O 7º colocado, o Oeste, já tem 17 pontos, né? Então é bom a Portuguesa correr atrás do seu prejuízo agora para poder voltar aí ao G8 da competição. Falando do jogo, a Portuguesa foi mais incisiva, né? Foi mais agressiva, conseguiu vencer bem a equipe do Botafogo jogando fora de casa, e isso dá mais ânimo ao Jorginho e aos seus comandados aí para a sequência do campeonato. A Portuguesa começou bem, fez os gols e mostra, o Jorginho já mostra que tem uma evolução na Portuguesa. Ele começa a mostrar que pode fazer um grande trabalho, apesar de algumas pessoas não acreditarem no Jorginho. Ele já vinha mostrando esse trabalho que ele vinha fazendo no Palmeiras, quando a diretoria não acreditou, trocou o treinador e o time caiu de rendimento. E já na Portuguesa ele já mostra uma evolução. O Jael marcou 3 gols. Pouca gente acredita no Jael, mas é um centroavante que não é aquele centroavante, aquela Brastemp, mas ajuda bastante o ataque da Portuguesa. A Brastemp está pagando quanto pro senhor pela referência aí, pela comparação? Nada. Então tá. Bom, mas com a Portuguesa sempre foi assim, né? Os começos dos grandes técnicos sempre foram assim. O Jorginho está começando bem agora, o Sérgio Guedes começou bem e terminou mal, não por culpa dele, mas sim, sem dúvida, por culpa da diretoria principalmente, e também dos jogadores, e também com as épocas do Benazzi,
né? O Benazzi sempre começa bem e acaba caindo aí com a equipe da Portuguesa.